Hoje eu quero compartilhar com você a penúltima mensagem desta série chamada Reset. Semana que vem teremos a última mensagem. Nesta série, Reset é uma palavra da área da tecnologia da informação, que de maneira simples é aquele ato de você ligar e desligar o computador quando está travado. Já aconteceu com você? Travou, você liga e desliga. Essa é a primeira... ou outras situações em que você precisa, de fato, voltar o seu equipamento às configurações originais. Mas eu estou me referindo àquele ato de recomeço, de dar um início outra vez, de colocar algo em ordem. Falamos que Deus é o Deus dos novos começos, que Deus é o Deus que dá novas chances. Falamos do nosso Deus como aquele que quer de nós a prioridade de colocarmos a vida com Ele, a comunhão com Ele em primeiro lugar. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre lidando com as emoções. Quando eu disse... queria falar sobre esse tema, lidando com as emoções, para um querido amigo, ele disse, não, esse tema merece uma série toda, já que temos inúmeras emoções. Então, nós teremos uma série completa, não agora, se Deus quiser esse ano ainda, em que eu quero falar sobre várias emoções que nós sentimos e temos e como lidar com elas. Mas hoje, especialmente, eu quero falar sobre duas delas. Mas começo dizendo que nós somos seres emocionais. Então, Deus nos criou seres emocionais. Deus nos criou com a capacidade de sentir uma gama de emoções. E quando nós negamos as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós estamos negando parte da nossa humanidade. Então, quero que você lembre disso. Nós somos seres emocionais. Você é um ser com corpo, alma e espírito. Então, você tem o seu corpo, que é a dinâmica da sua vida, você tem o seu espírito, que é a sua ligação com Deus, mas você tem as emoções, que está ligada à sua alma. E alguns usam a expressão espírito também para falar da sua alma. Nós somos seres emocionais. Deus nos criou com emoções, não apenas com o físico. E também devemos lembrar que as emoções são legítimas. Nós, cristãos, temos muita dificuldade de lidar com as emoções. Por quê? Nós tendemos a classificar algumas emoções como não legítimas. Não, essa aqui é emoção que cristão não pode sentir, tá? E essa aqui pode. O fato é que emoção você não escolhe, você sente. Ou alguém escolhe. Você escolhe o que você faz com a sua emoção. Você escolhe o próximo passo. Mas emoção vem. Então, emoção é legítimo. Emoções são legítimas. Em outras palavras, não é pecado sentir. Cristão tem que lembrar disso. Porque emoções, foi Deus quem criou, são a linguagem do coração. Emoções são emoções. Boa ou má, permitida ou proibida, não são classificações legítimas, úteis ou inúteis. Então, negativas, positivas, emoções são emoções. Tá? Os efeitos negativos acontecem em função dos comportamentos diante das emoções. Mas emoções são legítimas. Você não peca sentindo, viu? Não peca sentindo. Quando você sente, você precisa... Existe um processo de você identificar a emoção, acolher essa emoção, nomear essa emoção, procurar compreender por que está sentindo e depois dar o próximo passo. Então é assim que você faz. Qualquer outro passo diz assim, veio emoção, eu sufoco, nego, eu finjo que não senti, não resolve. Então emoções estão aí. Porque se você nega efeitos no nosso corpo, os psicossomáticos, efeitos nos nossos relacionamentos. Por isso que eu quero falar hoje sobre lidando com as emoções. E a Bíblia fala muito de emoções. Aliás, já que Deus nos criou com sentimentos ou com a capacidade de ter emoções, é natural que a Bíblia fale sobre elas. Nós encontramos registros na Bíblia sobre emoções como ira, tristeza,
culpa, medo, raiva, vergonha, ansiedade, mas também alegria, contentamento, amor, compaixão. A Bíblia tem relatos inúmeros sobre isso. Vamos lembrar que lá no Gênesis, uma primeira história de Caim e Abel. Caim e Abel ofereceram ofertas ao Senhor. Lembra da história lá em Gênesis 4? A oferta de Abel foi aceita por Deus e a de Caim rejeitada. Lembram? E aí, Deus conversa com Caim fazendo a seguinte pergunta: por que você anda irritado e por que esta cara fechada? Por que você está irado? Tá? Cara fechada faz parte de uma música da Elis Regina, né? Cara fechada, por que você está aí de mal com a vida? E a Bíblia diz, Deus diz para ele, se você fizer o que é certo, se você lidar adequadamente com a sua emoção, você vai ser aceito. Mas se você não fizer o que é certo, o pecado está à porta, está à sua espera. O teu desejo será contra você, mas é necessário que você domine. Está entendendo aqui, queridos? Olha, você está sentindo, não é pecado sentir, mas faça a pergunta para o seu coração, Caim, por que você está sentindo? E lide com isso, porque se você não lidar com essa raiva, com essa irritação, ela vai te dominar. E não é para ela te dominar, você quem a domina. Lembram de Elias? A Bíblia diz que Elias, aquele profeta corajoso, que lutou contra os profetas de Baal, vitorioso, algo extraordinário. Então, naquela disputa com os profetas de Baal, diz a Bíblia que depois daquela grande vitória, ele recebeu um recado. Jezabel, a mulher do rei Acabe, está à tua procura e ela te jurou de morte. Ela vai te pegar. A Bíblia diz que esse corajoso fugiu. Acho que com razão, né, gente? Qualquer ameaça de mulher vale mais do que de 400 profetas de Baal. Então, eu acho que ele preservou a vida. Ele fugiu. Então, a Bíblia diz que ele temeu pela sua vida. Vamos lá, isso também a gente entende psicologicamente. Fruto de um grande estresse. Ele havia passado um grande estresse, muita batalha, muita luta, ele sozinho ali. E nessa hora ele foge. E depois, o próximo passo, que ele entrou em depressão. Então, sentimentos. O livro dos Salmos é o livro que fala de inúmeros sentimentos, de emoções dos escritores, eles revelam. Então, se você quer conhecer as emoções e lidar com elas, o livro de Salmos. Novamente, você encontra salmistas falando de ira, de tristeza, de culpa, de medo, de raiva, de vergonha, de ansiedade, de angústia, mas também de contentamento, de segurança, de alegria. Por exemplo, a Bíblia... No Salmo 42, o salmista pergunta, por que você está abatido, a minha alma, por que se perturba diante de mim? Então, ele questiona a sua alma, é um processo de análise. Eu não estou bem hoje. O que está acontecendo? Por que a minha alma está abatida? Então, ele lida com um abatimento. O salmista, no Salmo 122, que lemos hoje, diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, a emoção da alegria. Então, inúmeras emoções, e aqui elas não são classificadas como boas ou más, negativas ou positivas, úteis ou inúteis, permitidas ou não permitidas, elas são relatadas e cada salmista lida com elas. Medo, por exemplo, lida com ele. Peter Scarzero, o autor de um livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, diz, a questão não é, diz ele, de jeito nenhum, seguir cegamente nossos sentimentos, mas reconhecê-los como parte da forma como Deus se comunica conosco. E a sua esposa, que escreveu um outro livro chamado Eu Desisto, a Gary Scarzero, diz que nós não podemos, quando se trata de sentimentos, temos que, na verdade, evitar dois extremos. Nós não devemos negligenciar nossas emoções, nem permitir que elas governem a nossa vida. Nós não podemos, eu gosto da expressão da Gary, ela diz, nós não podemos colocar as emoções no porta-mala, nem no assento do motorista. Nem negar, não existe, coloca no porta-mala, você colocou coisa no porta-mala e esqueceu? Colocou, esquece. Mas também não pode ser no banco do motorista. A questão é lidar com elas. Uma psicóloga chamada Ana Maria Longatti Tosito, mestre na área de saúde da USP de Ribeirão, ela diz, as pesquisas demonstram que emoções mal orientadas
podem exercer efeitos negativos sobre a saúde mental, riscos de ansiedade, depressão e também efeitos físicos. Eles confirmam a existência de uma ligação entre emoção de raiva, por exemplo, e ataques cardíacos. Apontam também que pessoas que sabem controlar bem suas emoções têm chances de apresentarem boa saúde, viverem por mais tempo e cultivarem relações sociais enriquecedoras. Então, acho que é um bom incentivo para você aprender a lidar com as suas emoções. É dessa perspectiva que nós precisamos aprender a lidar com as emoções, que eu quero hoje trabalhar com duas emoções. Tem várias, mas eu quero tratar duas delas que eu creio que vão ser assim essenciais para você viver bem em 2023. Você vai entender por quê. Eu quero falar sobre as emoções da ira ou raiva e da amargura ou rancor. Duas emoções fortíssimas que nós, vou usar a expressão entre aspas, são negativas no sentido do mal que elas podem nos causar, mas são legítimas, mas devem colocar a gente em alerta. E eu quero ler então esses textos na Nova Versão Transformadora, dois textos, Efésios 4, 26 e depois versos 30 a 32 e depois Hebreus 12, 14 e 15. Como lidar com as emoções e particularmente hoje, como lidar com duas fortes emoções que são a raiva e são a amargura. Olha o que diz a Bíblia, Efésios 4, versículo 26. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Amém. Hebreus capítulo 12 agora, versos 14 e 15. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Queridos, quero compartilhar então, lidando com as emoções, com essas duas emoções. Primeiro, conselho bíblico: não seja controlado pela ira, pela raiva. O texto diz: não pequem ao permitir que a ira os controle. Isso é interessante. Outra tradução que você se lembra bem é: irai-vos e não pequeis. Se ficar irado fosse pecado, não tinha mandamento. Ele está dizendo assim: ire-se, admita que você ficou irado. Irai-vos, sim, é legítimo, mas não pequeis. Então eu costumo dizer, eu gosto de pensar nisso, se ira fosse algo para ser sufocado, negado, Deus não colocaria isso nas Escrituras Sagradas. Ele está dizendo assim: você vai se irar em alguns momentos, é legítimo. Nós podemos entrar aqui em detalhes de quando a ira ela é justa, quando ela é injusta, mas você vai se irar. A questão é: irai-vos e não pequei. Fiquem irritados, mas não pequem. O que é ira? Ira, queridos, ou raiva, é uma reação emocional a algo que não nos agrada. Não é assim? Algo que não te agrada, não me agrada. Isso tem uma série de variantes. Pode depender do dia que você está, e tem dia que você não está bem. E não é pecado acordar alguns dias e não estar bem, viu, gente? Às vezes tem coisa que não te irritaria em algumas circunstâncias, em outras circunstâncias te irrita. Tá? Ele diz assim: irai-vos e não pequeis. A ira é uma reação emocional, natural, a algo que nos agrada. Agora, nós precisamos, como cristãos, controlar a ira para não pecar. Em outras palavras, não deixar que a ira me conduza ao pecado. Que a minha reação com a ira, a minha forma de lidar com a ira, me leve a pecar. Como é que eu faço isso?
não permitindo esse controle, não permitindo que a ira se estenda muito. Uma expressão que nós aprendemos desde pequeno é: não se põe o sol sobre a vossa ira. Em outras palavras, não dê vazão à ira, não acalente a ira, porque ela se torna mágoa, rancor, ódio, desejo de vingança. Então, deixa aqui acalmar você pelo seguinte: alguns diziam assim, eu aprendi assim: olha, não se põe o sol sobre a sua ira, sobre a vossa ira, é o seguinte: você não pode dormir irado. Alguém aqui já dormiu irado? Levanta a mão, tá? Todo mundo, gente. Tem dia que não dá para resolver. Tem dia que você fala assim: não, olha, não, a ira está lá. Está no período ainda de curtir a ira. E a ira está lá trabalhando. Então, tire isso da sua cabeça. Não é que você não pode dormir com ira. Tá? Ele está dizendo assim: não permita que passe muito tempo sem você resolver. Às vezes, eu costumo dizer, tentar consertar, resolver um problema de ira, quando você não está preparado, só piora. Não é verdade? Você tem que pedir calma a Deus. Naquela noite, de repente, falar assim: olha, ainda está aqui, eu ainda estou administrando. Na verdade, eu estou ainda... Eu costumo dizer, a gente está processando as coisas no coração. Tem que dar tempo a processar no coração, para depois você resolver. Então, mas ele está dizendo: irai-vos e não pequeis. Por quê? Porque ira em que você não fica atento, você não cuida, você alimenta, ela se torna oportunidade para o diabo. Sabe? Ele diz: não pequem ao permitir que a ira os controle, acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Ou, como diz o texto, não deis lugar ao diabo. John Stott diz o seguinte, que o diabo gosta de ficar espreitando as pessoas zangadas, esperando para tirar proveito da situação, provocá-las a uma reação por causa da ira. Não é assim, querido? Se você não cuida, entendeu? Tá irado, vai para casa e se tranca no quarto. Fique lá. Entendeu? Não quero falar sobre isso hoje. Crie mecanismo, porque se você dá vazão... Gente, quantas loucuras são feitas, você assiste todo dia. Gente que irado pega um carro, atropela alguém. Gente que destrói o carro do outro. Gente que vai e mata. Gente que briga. Porque ele não soube identificar a ira, a raiva. Ele não deu tempo ao tempo, ele não acalmou. Não deixou a poeira abaixar, ele foi resolver. E aí, querido, nós precisamos dar um reset. Nós precisamos recomeçar nesta área dos sentimentos, das emoções, em especial nesta da ira. Porque relacionamentos saudáveis depende da maneira que a gente lida com a ira, com a raiva. Por quê, queridos? Porque você convive com pessoas, nós somos seres relacionais, e com essas pessoas que você vai sentir raiva. E vou dizer, as pessoas mais próximas de você. Ou você é tão santo que não sente raiva de nenhum parente seu. Entendeu? De um familiar seu. Nós temos na dinâmica da vida. Na dinâmica da vida. É identificar, é lidar com ela, é reconhecer e dizer assim: eu não vou dar lugar ao diabo, eu não estou bem, eu reconheço, eu não vou procurar resolver agora, vou dar tempo ao tempo. Em alguns casos, você vai resolver isso só com Deus, vai pedir perdão e vai acertar. Outros casos, você vai procurar a pessoa com quem você se irritou e acertar a situação. Mas nós precisamos, primeiro conselho, não seja controlado pela ira. Deixa eu falar algo agora que quero depois no final reenfatizar. Queridos, você precisa controlar a sua ira, porque você vai ter muitas fontes de irritação em 2023. Os políticos não vão cooperar com você, eles são especialistas em te irritar. Em 2023 eles estão melhores ainda. Eles vão continuar te irritando. Vão continuar te levando. Os jornalistas também são especialistas. Lá na TV, se você assistir, não precisa ser só Cidade Alerta, não, qualquer jornal. Você tem uma série de coisas que vão, circunstâncias, situações, que não vão cooperar com você. E se você não decidir que vai controlar seus mecanismos de irritação, primeiro,
fugindo de alguns que você pode. Entendeu? Você pode assistir menos jornal, ler menos notícia, menos rede social, você pode ter controle. E aquilo que você não tiver controle, tudo bem, mas você tem que aprender a controlar. Eles não vão cooperar com você. Então, não seja controlado pela ira. A ira te leva a pecar, a ira dá lugar ao diabo na sua vida. Segundo lugar, não alimente amargura ou rancor. O texto diz: fiquem atentos, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Queridos, não alimente. Ele diz, você deve se esforçar para viver com todos. O que é amargura? Se irritação ou ira é um sentimento que você tem porque algo não lhe agradou, amargura é um sentimento que você tem como reação a uma ofensa recebida. É mais do que raiva. A raiva pode acontecer também por meio de uma ofensa, mas é quando há uma ofensa, quando não apenas algo te desagradou, mas algo te feriu, seja tenha sido emocional, intencional ou não intencional, uma situação que você considera injusta, que alguém te tratou da forma errada. A amargura é resultado desta ofensa recebida e da frustração por causa desta ofensa. Por quê? Pessoas dizem coisas que nos ofendem, pessoas, de fato, não são justas com você, assim como nós não somos com as pessoas. Entende? E, em geral, quando as pessoas são mais próximas, a dor ainda é maior, não é verdade? Quando a ofensa é alguém mais próximo. Então, você pensa, me injustiçaram e você fica ressentido. Me machucaram. Fizeram o que não deveria ter sido feito. Não me trataram como eu merecia. Ou não fizeram o que de fato eu merecia. Mas são pessoas, são circunstâncias, às vezes é amargura com você mesmo por ter perdido a oportunidade e às vezes até contra Deus. Então são pessoas, são circunstâncias, é você mesmo, tá? Ou até Deus, que você pode ficar amargurado. A amargura não produz bons resultados, porque quando nós somos machucados, nós machucamos também. Olha o que diz o texto, ele diz aqui, fiquem atentos para que uma vez magoado, você não permita que essa mágoa vire uma raiz venenosa de amargura que cause perturbação. A quem? A você e a outros também contaminando. Outra tradução diz assim, cuidem para que ninguém tenha essa amargura. Então, minha palavra para você é o seguinte, não alimente a amargura. Ela te afasta da graça de Deus. Quando a Bíblia usa a palavra fiquem atentos, ou a palavra cuidado, é um alerta, há um perigo à frente. É possível a gente se afastar da graça de Deus, porque estamos acumulando amargura, feridas não tratadas, de mágoa, de ódio, de hostilidade. A amargura nutrida, vira uma raiz venenosa. E interessante que a amargura não faz nada contra o ofensor, que às vezes nem sabe, mas faz muito mal a você. Muito mal a você. Alguém disse muito bem que a amargura é você tomar um veneno querendo que o outro morra. Porque às vezes a pessoa nem sabe o que aconteceu. Mas você está alimentando. Greg Groeschel diz que a amargura nunca nos aproxima de Deus. Aliás, creio que é difícil chegar na presença de Deus em oração sentindo amargura. A oração se torna quase impossível. Não alimente a amargura, porque ela cria raízes difíceis de serem arrancadas. Eu, alguns anos atrás, preguei uma série aqui, contei uma história para vocês, que talvez alguns se lembram. A história da casa do ressentimento. Existe uma expressão em inglês chamada spite house, que é a ideia da casa do ressentimento, a expressão que a gente usava assim, do despeito, sabe? Fazer uma despeita para a pessoa. Então, é isso, é spite house, casa do ressentimento. E é uma expressão que se tornou popular nos Estados Unidos para dizer o seguinte, quando alguém está com raiva do vizinho e faz alguma coisa na sua casa para atrapalhar a vida do vizinho. Por exemplo, ele está bravo com o vizinho, ele faz um muro bem alto para que não bata o sol na casa do vizinho.
Entendeu? Eu lembro que antigamente, quando as pessoas viviam até em pequenas vilas, até em cortiços, pessoas que construíam uma coisa impedindo a passagem de alguém, porque estava com raiva do vizinho. Então, aqui pelo meu terreno você não passa. Então, Spite House podem criar obstruções, como bloquear a luz, bloquear acesso para os vizinhos, porque há uma briga entre eles. Então, essa é uma casinha que foi construída em Boston. Veja só, em geral é um terreno bem pequenininho e a pessoa brava constrói para assim, vou atrapalhar ali o sol, a vida do outro. Então, há uma casa que foi construída por um veterano da Guerra Civil Americana, ele estava brigado com seu irmão. E aí, tinha um terreno que eles precisavam dividir. E aí, como houve briga nessa divisão, um dos irmãos muito bravo construiu a sua casa que atrapalhava e que bloqueava a luz da casa do seu irmão. Um tempão. Mas a casa mais famosa é uma casa que já foi derrubada em Nova York. Foi construída em 1882, é chamada Richardson Spite House. Vejam só, este homem possuía uma faixa estreita de terreno, 1,5 metro de largura por 31 metros de comprimento. Quem compra esse terreno? Ninguém, né, gente? A faixa minúscula. Ao lado, havia um terreno que pertencia a um homem que queria construir um prédio de apartamentos. E aí ele ofereceu para o senhor Richardson uma quantia de $1.000. Que na época, vejam só, era um bom valor. Mas o Richard ficou ofendido com a oferta. Tipo assim, uma construtora chegou lá, ofereceu, e ele falou assim, eu quero $5.000. O construtor se negou a pagar. O construtor construiu o prédio imaginando, olha, esse terreno aqui vai ficar vazio, eu vou construir e não vai ter problema algum, vou ter vista livre. Richardson ficou tão bravo que ele resolveu construir uma casa nessa faixa estreita de 1,5 metro, ele construiu a sua casa, que foi apelidada Casa do Rancor, Casa do Ressentimento. E ele viveu nela durante 14 anos. Eu queria visitar essa casa, se tivesse ainda construído, para imaginar como que você vive numa casa tão estreita. Mas ele viveu, ele não apenas construiu para prejudicar o outro, porque ele não quis vender a faixa, entendeu? E ele viveu 14 anos, e ele viveu nessa casa cheia de rancor. Ele alimentou a amargura, alimentou o rancor. Ele resolveu remoer a sua dor. Feridas abertas e não tratadas são raízes de amargura. Não alimente a amargura. Ela é, diz a Bíblia, contagiosa. Contamina muita gente. Queridos, você já conviveu e convive com gente amargurada? É difícil. Ela fala do que aconteceu, pode ter acontecido 20 anos atrás, quando tivesse acontecido ontem. Já aconteceu comigo. Alguém veio me contar uma história tão cheia de amargura. Eu perguntei, quando foi? Para minha surpresa, tinha sido muitos anos atrás. E nós temos que lidar com isso, porque muitas vezes nós temos feridas abertas ainda, que provocaram essa amargura. Nós temos, a Bíblia diz que maridos não devem guardar a amargura no seu lar, contra a sua esposa. A Bíblia diz assim, Efésios 4:31 fala da ideia de que eu devo tratar a mulher com todo carinho. 1 Pedro 3,7 diz que não deve haver nenhuma luta, divisão no casal, para que as orações não sejam impedidas, mas isso vale para todos os relacionamentos. Quando alimentamos a amargura, há maridos amargurados, há mulheres amarguradas, há filhos amargurados, familiares amargurados. Há pessoas que estão amargurados por algo que aconteceu no seu trabalho há muitos anos atrás, com o antigo chefe. Há pessoas amarguradas com o esposo do qual se separou, da esposa da qual se separou, com filhos. Nós precisamos lidar. Se nós não mantivermos guarda, a raiz de amargura toma conta. E há muitos ressentimentos, queridos, e amarguras legítimas. Há pessoas que foram abusadas, há pessoas que foram injustiçadas. Mas a grande questão é que há algumas questões, situações na vida que não podem ser mudadas. E eu preciso agora, com a graça de Deus, injustiças, abusos, problemas, rompimentos, vencer com a graça de Deus, para não ter a minha Spite House, para não viver nesse cômodo da amargura.
Entendeu? Porque no momento que isso acontecer, não apenas você estará ferido, mas o veneno da amargura vai passar por os outros. A ferida vai se tornar uma ideia fixa e nós vamos contaminar a muitos. Você vai entrar no estado de autopiedade, de culpar e vai tornar a situação insustentável. Casal amargurado estraga, por exemplo, jantar com amigos. Cristãos amargurados contaminam sua família, contaminam a igreja. Funcionário amargurado contamina e prejudica o clima da organização. Porque a amargura ela tem esse poder letal de invadir. Todos nós passamos e vamos passar por experiências amargas, mas elas não precisam resultar num coração amargo. Eu preciso identificar, acolher o meu sentimento e, com a graça de Deus, lutar com ele. Se você está lutando com a amargura, peça a Deus que lhe ajude para te livrar desse sofrimento. Em outras palavras, desista da amargura. A amargura nunca produz bons resultados. A gente fica mantendo um registro. Queridos, 2 conselhos para a nossa vida lidar com as emoções. Não seja controlado pela ira. Não alimente o rancor. Identifique, acolha, pergunte o porquê e você resolve a situação para não dar resposta irado. Quando é uma mágoa, identifique, reconheça o porquê você está sentindo e não alimente esse rancor, essa amargura. O texto nos dá um caminho melhor, dizendo assim: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, que são consequência da raiva, da amargura e da calúnia, de falar mal do outro, e de todo tipo de maldade, que é consequência da ira e da amargura. Aprenda a lidar com pessoas e circunstâncias que te desapontam. Eu queria recomendar para você esse como o melhor caminho. Em lugar de ser controlado pela ira, em lugar de alimentar a amargura, o texto diz de maneira extraordinária que é o exemplo de Jesus. A Esmeralda nos compartilhou um pouquinho aqui a história dela, de ter lidar com esses sentimentos numa situação. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira e das consequências dela, que são palavras ásperas, calúnia e todo tipo de maldade. É o caminho de Deus para a nossa saúde emocional, saúde espiritual, saúde nos relacionamentos. Eu quero sugerir a você um filme. Quem já assistiu Um Lindo Dia na Vizinhança? Vale a pena. Esse filme posso recomendar. Tom Hanks, em mais uma participação brilhante, conta a história do Mr. Rogers. Mr. Rogers foi um apresentador chamado Fred Rogers, da TV americana, de um programa infantil que esteve no ar de 1968 a 2001. E ele era conhecido como um apresentador muito empático. Conversava com as crianças, ele era muito bondoso. E um dia, o filme relata uma história real, e logicamente depois o resto, uma série de detalhes extras, quando um jornalista, que no filme é o Lloyd Vogel, é desafiado, ele recebe a tarefa da sua chefe de entrevistar o Mr. Rogers, para conhecer a razão da sua empatia, da sua bondade, do sucesso dele. O fato é que o Lloyd Vogel, que era um repórter, um jornalista investigativo, não queria. Dizendo assim, eu não fui contratado para isso. Mas a chefe disse assim, eu que digo a você o que você tem que fazer. E ele foi. E ele foi ao estúdio, foi conhecer, leu sobre o Mr. Rogers. O fato foi que eles se tornaram amigos, porque desde o princípio o Mr. Rogers começou, que é o Tom Hanks, começou a tratá-lo com muita empatia. E o fato é... contando o filme... tem que contar. Então, eu tenho que fazer o spoiler, então, aqui por causa do sermão. Então, minha mulher deu a dica, eu vou contar menos, então. O fato é o seguinte. Manda você assistir o filme e conta o filme. É o seguinte, o fato é que esse jornalista tinha muitos problemas com a falta de perdão. Falta de perdão. Ele vivia amargurado, ele vivia com raiva,
E o Rogers trabalha isso na vida dele. Então essa é a história que vale a pena. É um filme até clichê, mas fantástico, mostrando de como você precisa encarar os teus sentimentos e não negá-los. Porque este jornalista negava, fingia, fazia de conta que estava tudo bem. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos aprender a lidar com a ira e lidar também com a amargura. Volto a dizer a você, você precisa lidar, porque em 2023 muitas coisas vão te irritar, certo? Volto a dizer, os políticos não vão te ajudar, notícias da TV não vão te ajudar, talvez os amigos que você tem não vão te ajudar, e você vai ter que escolher o que você vai fazer para controlar a irritação, para não ficar amargurado e ter uma vida saudável, espiritualmente e emocionalmente. Termino usando uma expressão do Lewis Smith, que diz: perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Quando a gente não dá vazão à ira, nem à amargura, e a gente libera o perdão, a gente está libertando. Mas vamos descobrir que, na verdade, você que era o prisioneiro da sua amargura e da sua ira. A Bíblia diz que devemos ser bondosos, compassivos, perdoando uns aos outros, como Deus nos perdoou em Cristo. Eu queria orar por você nesse instante. Deus de amor, todos nós enfrentamos sentimentos, todos nós temos emoções e algumas delas que nos deixam confusos. Duas fortes emoções são a ira, são a amargura. E quero te pedir que o Senhor nos ajude a lidar com elas, para termos uma vida espiritualmente e emocionalmente saudável. Nos ajuda a controlar a nossa irritação e nos leva a estarmos atentos à amargura, para que ela não brote com raiz em nosso coração. Porque sabemos que essa é a tua vontade, que o Senhor nos fez seres emocionais, mas seres também que foram chamados e têm o poder de Deus para controlar, para lidar com as emoções. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.